Graça e paz, meus irmãos. O Deus do cristianismo é o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na semana passada nós trouxemos uma mensagem sobre as bênçãos que o Pai planejou, o Pai decretou e o Pai operou para a vida da igreja. A eleição, a predestinação e a adoção dos filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Nessa mensagem nós vamos apresentar as bênçãos através do Filho amado. O que através de Jesus Cristo e somente através dele foi executado para que a salvação da igreja fosse possível. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 12, embora a base da mensagem seja apenas os versículos de 6 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Oremos. Pai Santo e amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós pedimos iluminação do teu Santo Espírito, para que nessa hora entendamos a palavra que foi lida, e te peço, ó Pai, use a minha vida para expor com graça, com fidelidade, com poder, com clareza a tua palavra, de modo que todos que acessarem essa mensagem entendam as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que através de Cristo Jesus foram aplicadas e agora garantem à igreja, ao povo de Deus, esses benefícios tão imensuráveis, ó Deus. Dá-nos essa graça, fala ao nosso coração, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, muitas pessoas conhecem a pessoa de Jesus Cristo como um personagem histórico, como um filósofo, como um mestre, e não entendem as grandes bênçãos, as indispensáveis bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que a sua vida, que a sua obra, a aplicação da sua vida na cruz do Calvário garantiu para aqueles que nele creem. Então muitas pessoas sofrem com medos, com culpas, com tantas tristezas, com um sentimento de impossibilidade de se achegar a Deus por não entender a grande bênção, ou melhor, as bênçãos que por meio de Cristo Jesus foram comunicadas. Esse capítulo 1 da carta aos Efésios, esses 14 primeiros versículos, vão falar da economia na Trindade, ou seja, distribuição de atividades, de funções da Santíssima Trindade
desde a eternidade, de modo que o plano da salvação, a obra salvadora da igreja fosse possível. Na semana passada, como já dissemos, ensinamos que o Pai, antes da fundação do mundo, escolheu um povo para ser santo e fiel, predestinou o que em Cristo Jesus esse povo teria acesso e adotou um povo, filhos adotivos, sim, por meio do seu grande amor. E agora nós vamos aprender o que os versículos 6 a 12 ensinam. As três partes desse capítulo são divididas pelos versículos 6, 12 e 14, que dizem que tudo isso foi feito para louvor da glória de Deus. Nós vimos a semana passada versículos 3 a 6 e hoje versículos 6 a 12. E a primeira bênção que nos é anunciada através do Filho amado, é justamente a redenção pelo seu sangue. Versículo 6 diz que foi concedido através do amado, o Filho amado. Seria até redundante dizer que um filho é amado. E Jesus Cristo, como dissemos na mensagem da semana passada, é o único filho gerado de Deus, com a mesma essência, tão Deus quanto Deus é, com a mesma natureza divina. Portanto, Deus não tinha assim uma solidão, uma carência, como alguns dizem, mas Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são completamente suficientes, supridos, sem que necessitassem, que tivessem qualquer carência de gerar um povo ou de acolher esse povo. Ele faz isso no sentido de satisfazer a sua eterna vontade boa, perfeita e agradável. E isso é feito no amado. Veja que Jesus Cristo era e sempre foi o amado de Deus. Foi alvo desse grande amor de Deus. E incluir um povo nesse Filho amado é que tornou para esse povo acesso ao grande amor de Deus. E isso nos é dito quando no versículo 7 é dito que nele temos redenção. Ora, o que é redenção? Redenção é o resgate mediante um pagamento. Ou seja, alguém que foi sequestrado e é pago o resgate ao sequestrador, esse é um ato de redenção, de recuperar essa vítima. E a humanidade, ela foi sequestrada, ela foi escravizada pela mentira, pela dúvida lançada no coração e pela desobediência que Satanás conduziu o primeiro homem e a primeira mulher. Portanto, todos os descendentes de Adão e Eva já nasceram escravizados, dominados, sequestrados por Satanás. E Jesus Cristo é aquele que pelo seu sangue opera a redenção, opera o resgate. O povo de Deus conhecia essa expressão redenção, porque por algumas vezes a nação de Israel foi escravizada. Ela foi escravizada pelo Egito, foi escravizada a porção dela pela Síria, foi escravizada o restante dela ao sul pela Babilônia, depois por persas, gregos, romanos. Quando Paulo escreve essa carta, o Império Romano dominava sobre praticamente todos os povos conhecidos, incluindo os israelitas, de quem Paulo descendia. Então essa expressão redenção era uma expressão bem conhecida, quando o povo era libertado, tirado do domínio tirano de algum povo, eles experimentavam essa redenção. O Salmo 49, versículos 5 a 6, diz o seguinte: por que hei eu de temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens, na sua muita riqueza se gloriam? Ou seja, ele está dizendo, mesmo os ricos não estão livres de ficarem escravos. E ele segue dizendo, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar, porque
por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Ou seja, não tem bens que paguem o resgate de uma alma. Era possível resgatar um escravo, mas resgatar a própria alma que era escravizada nesse sentido espiritual, e o contexto de Efésios 1 é um contexto de bênção espiritual, uma redenção operada no espírito, livrando a alma de alguém. Isso era uma expressão conhecida, entendida, mas muitas vezes hoje em dia não se entende o significado de redenção. Um outro salmo, Salmo 130, versículos 7 e 8 diz: espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. A ideia de redenção estava sempre ligada à ideia de remissão. Alguém que não pagava uma dívida era escravizado, até que alguém pudesse suprir o pagamento dessa dívida, remir essa dívida, e então, como resgate, como redenção, ele experimentava a liberdade mediante ao pagamento de um resgate. É muito interessante ler no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 37 e 38, que havia uma mulher chamada Ana. Diz o seguinte, Lucas 2, 36, 37 e 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela aguardava o menino Jesus. E quando teve acesso a esse Jesus, ela pôde dizer: olha, agora sim, aquela redenção, aquele resgate esperado desde o Salmo 130, desde que o Salmo 49 disse que a redenção era preciosíssima e ninguém poderia pagar. Agora sim aquela redenção chegou. Em Jesus Cristo, o menino que ela pôde segurar nos seus braços era aquele que tinha como pagar a dívida, era aquele que poderia trazer a libertação. Um livro no Antigo Testamento que também expressa bem a ideia de redenção é o livro de Oséias. Oséias personificou na sua própria vida conjugal o relacionamento de Deus com o seu povo. A esposa de Oséias o traiu, a esposa de Oséias o abandonou e se prostituiu, e por causa disso se tornou escrava. E no capítulo 3 do livro que leva o seu nome, versículo 2, é dito que ele comprou a sua esposa por 15 peças de prata e 1,5 homem de cevada, ou seja, resgatou de uma situação de escravidão, assim promovendo redenção que só o próprio Deus podia promover. Então essa palavra era conhecida do povo de Deus, assim como a palavra redentor. A palavra redentor aparece na Bíblia 16 vezes. Mais especificamente, Jó, capítulo 19, versículo 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Historicamente, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. E já havia a ideia e a certeza de um Redentor que se levantaria sobre a terra para garantir a redenção, para garantir o resgate. E o apóstolo Paulo está falando desse Redentor aos Efésios. Redentor que era o Senhor Jesus. Em Romanos 3, 24, na verdade Romanos 3, de 21 a 26, nós vamos ler: mas agora, sem lei,
se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos todos iguais, independentemente de cor da pele, independentemente de gênero, independente de nação, tribo, língua, somos todos iguais. Pecamos e ficamos sob o domínio de Satanás, que escravizou toda a nossa raça, nos esvaziando da glória, nos esvaziando da beleza de Deus. Todos nós somos imperfeitos, como diz Romanos 3:23. Mas ele segue dizendo o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós não atendíamos à lei de Deus, nós tínhamos uma grande dívida e por isso a situação de escravidão, a situação de medo, a situação de afastamento da presença de Deus. Mas em Cristo Jesus, os que creem de toda tribo, língua e nação têm redenção. E como Paulo vai dizer aqui também, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, ou seja, como cobertura, como quem esconde a acusação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados cometidos anteriormente. Ou seja, Deus foi tolerando, foi deixando que essa dívida fosse rolada, mas essa dívida precisava ser paga. Para que a justiça de Deus fosse atendida, alguém precisava pagar o resgate, alguém precisava sanar aquilo que as nossas ofensas, que a nossa rebelião promoveu diante de Deus. E aí ele conclui dizendo: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, em Jesus Cristo é possível a redenção, ter o resgate pago, ter o resgate atendido. Paulo repete isso de novo em 1 Coríntios 1:30, quando ele diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. O povo escravo dos seus pecados, o povo escravo dominado por um governante tirano, esse povo seria redimido, teria redenção por meio de Jesus Cristo. E a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 14 diz: ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção. Ou seja, Jesus Cristo nos tirou do reino das trevas, nos tirou do domínio de Satanás e nos trouxe para um novo reino, para um novo governo, o governo do amor. O governo que é alvo do amor de Deus, o governo que pelo Filho amado nos tornou livres, nos tornou leves, nos tornou sem peso, sem condenação. Ainda Colossenses 2, 13 a 14 vai dizer: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, ou seja, o pecado só nos deixa passível de uma sentença de morte, e não é sentença de morte civil perante o Estado, é sentença de morte eterna perante o tribunal divino, que não suporta, que não tolera o pecado, não tolera a rebeldia. Deus é justo, Deus é puro e Ele não suporta a rebelião, não suporta a imundícia do pecado, mas em Cristo Jesus, nós que estávamos mortos, como diz o texto, nós tivemos vida juntamente com Ele, perdoando Ele todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida. Olha a redenção, ele rasgou. Na verdade, ele pegou esse escrito de dívida e pendurou na cruz do Calvário, como diz o texto. O escrito de dívida que era contra nós e constava das ordenanças. Que ordenanças? Da antiga aliança que exigia perfeita obediência a Deus, perfeita obediência que nenhum ser humano conseguiu colocar em prática. Mas por isso, Deus inaugura nova aliança e remove inteiramente de nós aquele escrito que era prejudicial, encravando na cruz. Redenção pelo seu sangue. O sangue de Jesus, precioso. O sangue de Jesus foi aquele que satisfez o pagamento da dívida que era contra nós, o escrito de dívida que era contra nós. A carta aos Hebreus vai nos falar como esse sangue pôde fazer isso. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11 em diante diz: Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Essa primeira bênção que Paulo fala em Efésios 1,7, que temos no amado, não é um pagamento de dívida agora, que depois de novo vai surgir uma cobrança. Não é como às vezes acontece de sanarmos uma dívida com um banco e haver uma falha no cadastro e depois somos cobrados novamente pela mesma dívida. Não, é uma redenção eterna pelo sangue de Jesus. E por que o derramamento do sangue? A carta aos Hebreus vai continuar explicando. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sistema cerimonial no Antigo Testamento ensinava que um inocente devia morrer para que um culpado pudesse ser perdoado pelo sacrifício substitutivo de um inocente. Mas isso era feito por meio de animais e já era uma forma pedagógica de apontar para o Cordeiro de Deus que viria, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, como vimos na mensagem da semana passada, antes da fundação do mundo. E por que a morte desse Filho de Deus? Por que a morte desse Cordeiro? Hebreus segue explicando. Por isso ele mesmo, Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate, ísopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu sobre nós. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue
não há remissão de pecados. Entenderam? Havia um testamento e o testamento só dá acesso aos benefícios aos herdeiros se o testador morrer. E no caso, Jesus Cristo foi aquele que precisou derramar o seu sangue para que tivéssemos acesso a todos os benefícios do testamento de Deus, e nós vamos ver isso a seguir logo mais. Então a redenção foi o pagamento por meio do sangue de Jesus, satisfazendo a justiça de Deus, satisfazendo a antiga aliança que exigia a morte dos desobedientes, mas admitia que um substituto morresse no lugar dos desobedientes. Essa é a redenção pelo sangue. Por isso, Atos capítulo 20 e 28 vai falar que a igreja de Deus é o povo que Deus comprou com o seu próprio sangue. Sim, comprou, efetuou o resgate mediante o pagamento. Essa redenção, queridos, ela já foi operada no passado, quando Jesus Cristo derramou o seu sangue. Essa redenção vai sendo experimentada dia a dia por cada um que conhece e crê no Senhor Jesus e assim acessa esse crédito dessa redenção, desse pagamento. E essa redenção ainda tem um cumprimento futuro, que conforme Romanos 8:23 nos diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós ainda estamos presos a uma natureza que tem uma tendência a desobedecer a Deus, uma tendência à inimizade com Deus. E um dia nós vamos experimentar o nosso próprio corpo, não apenas a alma, mas o corpo e a alma, totalmente livres dessa prisão, dessa limitação, dessa influência que o inimigo das nossas almas trouxe para toda a humanidade. A redenção ainda tem um dia futuro. Efésios 4:30 vai nos falar sobre isso. Portanto, a primeira bênção que temos no amado é essa redenção. Passemos agora a rapidamente avaliar a segunda bênção que Efésios capítulo 1, versículo 8 nos fala. Além da redenção, nós temos a remissão dos pecados. Qual é a diferença entre redenção, que é o resgate mediante pagamento, e a remissão? A remissão é o perdão. A remissão é a misericórdia, a compaixão de Deus nos alcançando. Pode acontecer de um preso estar ainda com a sua prisão efetivada, mesmo que alguém já tenha pago a sua fiança. E a remissão significa quando ele experimenta verdadeiramente a abertura da cela e o conhecimento de que não há mais condenação sobre a sua própria vida. A remissão era algo também muito conhecido no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 15, versículos 1 e 2 e 9, diz que se alguém tinha uma dívida e não conseguia sanar essa dívida durante 7 anos, no 7º ano era obrigação do credor anular aquela dívida, cancelar aquela dívida. Isso era remissão. Então o 7º ano era o ano da remissão. De 7 em 7 anos, aqueles que não conseguiam pagar as suas dívidas tinham as suas dívidas canceladas. Essa era a remissão. E o texto diz que nós temos remissão, e é interessante que o versículo 6 diz que isso tudo foi concedido gratuitamente pela graça de Deus no amado. Ou seja, esse pagamento, esse perdão não custa nada ao povo de Deus, não custa nada àqueles que creem a Deus, embora seja caríssimo para Deus. Pois tudo isso é feito em Cristo Jesus. Tudo isso é feito mediante a morte de Jesus Cristo na cruz. Aquilo que para nós é acessado gratuitamente
custou caro, custou muito caro para o nosso próprio Deus. E por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui e ensinou na última noite os discípulos partir o pão, distribuir o cálice, em Mateus 26, 28 ele diz: porque isso é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. A nova aliança, conforme Jeremias 31, de 31 a 34, é a garantia, é o compromisso de Deus de não se lembrar dos nossos pecados. É remissão, é perdão. O apóstolo Pedro, quando após a ressurreição do Senhor Jesus, após o derramamento do Espírito Santo, pregou e 3.000 pessoas se converteram, ele disse exatamente o seguinte: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas se sentem ainda culpadas e acham que nunca vão ter a sua culpa resolvida diante de Deus, acham que nunca vão ter solução para os seus pecados diante de Deus, não entendem exatamente o que significou remissão de pecados. Conjuntamente com a redenção pelo sangue de Jesus, é possível a remissão, o perdão total. Algumas pessoas fazem sacrifícios, pagam promessas, andam de joelhos por centenas de metros ou até dezenas de quilômetros, sobem escadarias, se autoflagelam, se retalham, tentando assim alcançar com o seu sofrimento diante de Deus o perdão. Mas o sofrimento de nenhum pecador pode alcançar diante de Deus o perdão que é tão urgente e tão necessário, pois só o sofrimento de alguém perfeito, de alguém sem pecado, de alguém sem mancha e sem mácula, podia atender o padrão perfeito de justiça divina. E Jesus Cristo é esse, que sofreu para substituir pecadores no tribunal de Deus. Ele garantiu a remissão dos pecados. E isso foi dito quando novamente Pedro prega a outros homens e diz: olha, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Deus não poderia operar arrependimento sem que a sua justiça pudesse ter sido satisfeita. Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus, de modo que agora o Espírito de Deus opera no meu coração e no teu arrependimento de pecados, mas um arrependimento que vem junto com a alegria da salvação, com a certeza de um Deus que perdoa. É muito triste ter uma religião que não lhe garante perdão de pecados. O cristianismo genuíno, bíblico, conforme as Escrituras Sagradas, ele comunica o perdão dos pecados porque Jesus Cristo, Filho amado, atendeu à justiça de Deus. Deus não teria como perdoar e fazer de conta que nada aconteceu, não. Alguém precisou sofrer a nossa condenação no nosso lugar para que Deus continuasse justo, santo e misericordioso e nos desse perdão. E isso é a terceira bênção que o texto nos fala. Primeira bênção, a redenção por meio do sangue de Jesus. Segunda bênção, a remissão do pecado. Segundo, a riqueza da graça de Deus. Segundo, a abundante graça que Ele derramou sobre nós. Veja que Paulo está falando com os santos e fiéis.
Não é uma graça derramada sobre todos, mas é uma graça salvadora, uma graça que é acessada por aqueles que creem em Jesus e tomam Jesus Cristo como seu Salvador, como seu substituto. Jesus na cruz não é apenas um exemplo de sofrimento, mas ele é um Salvador perfeito, que garante que eu e você, crendo nele, não precisaremos sofrer o que ele sofreu. Deus, de novo, não é como aqueles bancos que erram os seus cadastros e cobram mais de uma vez a mesma dívida. Se a dívida foi paga em Jesus Cristo, se Jesus Cristo recebeu na cruz do Calvário o castigo que nós deveríamos receber, nós não temos mais nenhum castigo para sofrer. Os nossos sofrimentos, as nossas tribulações são para aperfeiçoamento e não para alcançar diante de Deus paz, alcançar diante de Deus reconciliação. E isso, para muitos, é um mistério. Por isso que a terceira bênção que nós temos em Cristo Jesus é a revelação do mistério da vontade de Deus. Versículos 9 e 10 diz que em Cristo Jesus nos foi desvendado o mistério da vontade de Deus, segundo o beneplácito que propuser em Cristo. Ou seja, a vontade de Deus baseada na sua melhor vontade, na sua boa vontade. A vontade de Deus que não era clara no Antigo Testamento. A vontade de Deus que foi sendo revelada progressivamente no Antigo Testamento. Agora em Cristo Jesus, essa vontade se torna descortinada, desvendada, clara. Em Cristo Jesus, Deus nos trazia salvação, nos trazia remissão dos pecados, perdão. Em Cristo Jesus, o resgate, o pagamento da dívida. E Paulo é quem mais usa essa palavra mistério. Sim, o mistério que no Antigo Testamento não estava tão claro, o mistério de que Jesus era o descendente de Eva, que seria ferido no calcanhar, mas pisaria a serpente, o mistério do descendente de Abraão, que tornaria benditas todas as famílias da terra, o mistério do descendente de Davi, que jamais perderia o trono, que governaria para sempre. Todas essas profecias que não eram claras, mas eram como que misteriosas, ocultas. Paulo diz aqui, Deus fez convergir nele, em Cristo Jesus, todas as promessas do Antigo Testamento, todas as promessas que foram esperadas sobre um Redentor, sobre um servo sofredor, sobre um reino eterno, sobre um descendente que abençoaria toda a humanidade. Esse mistério em Cristo Jesus, como diz aqui, na plenitude dos tempos, ou seja, quando foram somadas todas as oportunidades, todas as cenas, todas as épocas, nos foi revelado que era o plano da boa vontade de Deus, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma salvação que não depende dos nossos acertos, mas depende de Deus ter uma vontade perfeita. Beneplácito é a expressão de melhor vontade, e beneplácito é o que Deus tinha de melhor vontade para ser revelado. Em Cristo Jesus, essa vontade é revelada, é desvendada. Paulo, em 20 versículos, ele vai falar desse mistério. A palavra mistério aparece 37 vezes na Bíblia, sendo que Paulo usa ela 20 vezes e em Efésios 6 vezes. Como nós já vimos, ela aparece no versículo 9 do capítulo 1. No capítulo 3, ela aparece 3 vezes, olha só. Capítulo 3, versículo 3 de Efésios diz: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, ou seja, essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus era um mistério que ele revelou resumidamente. Versículo 4. Pelo que, quando ledes,
podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Cristo era esse mistério que agora foi revelado. Capítulo 3, versículo 9 diz: de manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Deus tinha esse plano, esse mistério, e ele vai ao longo dos tempos tornando esse mistério conhecido, e quando Cristo vem, quando Cristo satisfaz a vontade de Deus, satisfaz a lei na cruz, tudo isso ficou claro. Tudo isso se cumpriu e se mostrou. E ainda em Efésios 5,32, ele vai dizer assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O mistério que precisávamos conhecer era a relação de Cristo com a igreja. E ainda em Efésios 6,19 ele vai dizer o seguinte: e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, o mistério da boa notícia. Evangelho é boa nova, o mistério da boa notícia, ou seja, que em Cristo Jesus os pecados foram remidos. Em Cristo Jesus, a redenção, o resgate mediante pagamento foi satisfeito. Em Cristo Jesus é revelada essa vontade. Então, em Cristo Jesus, nós temos a bênção da redenção por meio do seu sangue, o resgate mediante pagamento. Em Cristo Jesus nós temos a remissão de pecados, o perdão de todos os pecados. Em Cristo Jesus há a revelação que dá sentido à nossa vida. Em Cristo Jesus faz sentido o passado, o presente e o futuro. É muito triste e completamente desconectada da realidade a vida de alguém que não entende por que Cristo Jesus era tão urgente e o quanto Cristo Jesus é necessário no presente e no futuro. Só com Cristo Jesus a vida tem sentido. Se a tua vida não tem sentido, se você não tem visto um significado para continuar batalhando e vivendo, eu te convido, estude a palavra de Deus, conheça Jesus Cristo, e eu te garanto que esse mistério também vai ser revelado ao teu coração e você vai entender como é possível ter uma vida com paz diante de Deus, uma vida independentemente da sua situação financeira, da sua situação sentimental, da sua situação familiar, da sua situação profissional. Você vai entender que você precisa de Jesus. E se todas as outras coisas você tiver ou não tiver, essas outras coisas todas não são essenciais, não são indispensáveis, porque em Cristo Jesus sim, você vai entender o mistério da vida, o significado da vida, a razão necessária para viver e para continuar aguardando a sua volta. E por fim, a quarta e maravilhosa bênção que nós temos através do amado, além da redenção pelo sangue de Jesus, além da remissão segundo a riqueza da graça de Deus, além do mistério de Cristo ser revelado, em Cristo Jesus nós participamos de uma herança. Em Cristo Jesus nós somos feitos herdeiros. É isso que o versículo 11 diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você espera um prêmio futuro? Você espera desfrutar de bênçãos futuras? Talvez você, como eu, não tenha um pai rico, uma herança que garanta toda a sua sobrevivência, mas em Cristo Jesus, como já vimos na mensagem da semana passada, é possível fazer parte da família de Deus. E fazendo parte da família de Deus, desfrutar de tudo que é de Deus, não apenas no presente, mas principalmente no porvir. Romanos capítulo 8, versículo 17 a 18 diz: ora, se somos filhos,
somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Cristo é o primogênito da família. Cristo é o unigênito. E na tradição bíblica, o primogênito tinha direito à metade de tudo que é do Pai. Ora, se o Pai é o Pai nosso que está nos céus, que elegeu um povo santo e fiel, que predestinou esse povo santo e fiel para ser adotado em Cristo Jesus. Se esse Pai é Deus, o Criador de todas as coisas, e Jesus Cristo tem metade do que é do Pai, quanto que é a metade de infinito? Matematicamente, a metade de infinito é infinito. Infinito dividido por 2 é igual a infinito. E se nós somos co-herdeiros, se nós desfrutamos dessa herança, isso é só para que pedagogicamente a gente possa vislumbrar o tamanho do que Deus promete para aqueles que em Cristo Jesus estão unidos a Ele. Ora, olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, por mais que você possa experimentar qualquer riqueza nessa terra, nada pode ser comparado. E é o que ele diz lá em Romanos 8,18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória do porvir. A glória do porvir é que os filhos de Deus, os filhos adotivos de Deus, desfrutem da herança que é de Jesus Cristo. Desfrutem de tudo o mais que pertence somente a Cristo. Ora, se essa é a minha e a tua esperança, o que nós devemos fazer? Como diz o versículo 12, isso tudo é para o louvor da glória de Deus, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Se nós temos a esperança da herança em Cristo Jesus, se o mistério da vontade de Deus no passado, no presente e no futuro nos foi revelado em Cristo Jesus, se temos os nossos pecados perdoados e se a dívida que era contra nós foi paga para nos resgatar do império das trevas, o que nos resta fazer é louvar a esse Deus e é esperar as bênçãos que Ele tem garantido no futuro. Agora, se para você tudo isso não é verdade, eu lamento que você tenha uma vida tão miserável e tão desesperadora, pois isso é reservado exclusivamente para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que são santos e fiéis em Cristo Jesus. Eu quero te convidar ao final dessa mensagem que você peça para Deus te encher de fé, te encher de fome e sede de conhecer e crer o que está nessa palavra, pois só assim você pode compartilhar da alegria que eu tenho em saber dessas verdades, em saber que os meus pecados foram perdoados, que a minha dívida foi paga, que o mistério da vida em Cristo Jesus foi revelado e agora faz sentido viver uma vida diante de Jesus. E sim, eu tenho uma herança guardada por aquele que, segundo a sua vontade, decidiu me incluir no seu testamento. Não depende de mim, tudo isso é por graça. Se você entende o que é graça, celebre a Deus, louve a Deus, tenha uma vida dedicada a louvar a Deus. Agora, se isso ainda não faz sentido, provavelmente é porque você ainda não conhece Jesus Cristo. E eu te desafio, desde já, se debruce, leia os evangelhos, conheça Jesus, não de ouvir falar, mas de estudar a palavra de Deus. E peça a Deus fé nesse Jesus, nesse Filho amado, para assim você desfrutar pela fé dessa bênção que é ser um filho adotivo de Deus e ter acesso a essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais que o Pai preparou, que o Filho aplicou, consumou e confirmou e que o Espírito Santo comunica, como veremos na mensagem da próxima semana. Que Deus te abençoe e te faça ter acesso
a essas bênçãos expostas nessa mensagem.